palavra. Obrigado, Arnaldo. Portanto, antes de mais, em nome da direção do STEC, agradecer aos oradores que realmente tiveram nos deram o prazer da presença neste colóquio, que para nós é de facto muito importante. Agradecer também a todo o público, agradecer também a presença dos convidados, portanto, o representante da DPE, dos Serviços Sociais e da Comissão de Trabalhadores que aqui estão e que, de certo, também vai engrandecer aqui este debate, ou pelo menos por aquilo que vão ouvir, porque há aqui interesses comuns a todos nós, há coisas que nos interessam a todos. A nós, portanto, e também, já agora, a dizer aqueles que nos seguem pelas redes sociais, através do nosso canal do YouTube, estamos todos em direto neste momento e é interessante ver isto também. A razão deste colóquio, que nós entendemos importante, que está relacionado tanto com a campanha que nós temos pela dignidade do trabalho, muitas das coisas o Arnaldo já focou, mas entendemos que a razão desta campanha prende-se fundamentalmente com o trazer para o espaço público aquilo que nós reiteradamente temos vindo a dizer à Caixa Geral de Depósitos, à administração da Caixa Geral de Depósitos, daquilo que se passa com os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, tudo aquilo que nós aqui estamos hoje a falar, aquilo que é o livro de testemunhos, que quanto a nós é um documento importantíssimo, porque relata na primeira pessoa aquilo que se passa com os trabalhadores no seu cotidiano. Nós escolhemos 50, por ser um número redondo, para ser possível a sua publicação, mas nós tivemos lá centenas de relatos, uns de uma maneira, outros de outra, mas que focam, de facto, aquilo que está a passar. Portanto, nesta campanha tivemos alguns momentos, temos com o colóquio de hoje, portanto, iniciámos com uma carta aberta, a carta aberta à administração da Caixa Geral de Depósitos, ao Primeiro-Ministro, que neste momento já não existe, e ao Ministro das Finanças, portanto são todos demissionários, mas era uma carta aberta porque eram os principais, quanto a nós, são os principais interlocutores. A Caixa Geral de Depósitos, a administração pelas razões que sabe, o Primeiro-Ministro por ser Primeiro-Ministro, o Ministro da Tutela, que era o Ministro das Finanças. Portanto, nós entendemos que, de facto, eram as pessoas indicadas para receberem o recado que nós tornámos público. E tornámos público precisamente porque entendemos que não estava a ser valorizado aquilo que reiteradamente nós dizíamos nas reuniões que tínhamos com a administração. E entendemos que então, ao fim e ao cabo, o que está aqui os trabalhadores não estão a ser dignificados, que existe um ataque aos trabalhadores, nós dizemos que sim, que existe, e este ataque também é preciso dizê-lo, não há como tornear isto, mas começou em 2018, não podemos esquecer. Em 2018, com a denúncia do acordo de empresa. E a denúncia do acordo de empresa é terrível para os trabalhadores. E foi isso que começou. Foi por aí que começou toda esta situação. Diziam eles que, na altura, que o acordo de empresa que vigorava na Caixa Geral de Depósitos era impedimento para o mercado competitivo onde a Caixa Geral de Depósitos estava inserido. Era uma das razões, ou a principal razão, dada pela Caixa Geral de Depósitos, pela administração da Caixa Geral de Depósitos sobre a matéria. Mas a verdade é que depois, logo em 2019, ainda com o acordo em vigor, a Caixa apresenta lucros. Portanto, não se percebe como é que um acordo de empresa, por um lado, impede a competitividade ou dificulta a competitividade, mas também, ainda assim, consegue ser, de facto, os lucros que a Caixa Geral de Depósitos apresentou. E o que nós estamos a ver com o processo de recapitalização, o que nós dissemos sempre, o que está a acontecer se trouxe lucros, é verdade sim, que trouxe lucros, mas à custa de quem e do quê? É isso que nós temos de ver os lucros como eles estão a ser apresentados. A redução de pessoal, como todos nós estamos a ver o que é que está a acontecer sobre isto, a redução de agências e a redução de pessoal que tem influência direta, de facto, naquilo que hoje é a imagem da Caixa Geral de Depósitos, com todos os problemas que nós estamos a ter, em termos de forma como atendemos e como damos a qualidade de serviço que prestávamos e que não estamos a conseguir. Porquê? Porque realmente os trabalhadores estão nas agências, nomeadamente na rede comercial, que é a parte mais visível da Caixa Geral de Depósitos, mas eles não estão a dar o seguimento às solicitações que estão a ser feitas e não estão a ser dados também por variedíssimas razões. Todos nós constatamos, nós só falamos aqui da Caixa Geral de Depósitos, também dos problemas da rede comercial, por exemplo, a rede informática. Há uma coisa que a administração admite que não é a melhor,
mas a verdade é que não é melhor, já não é de agora, já não é melhor há uns tempos esta parte. E o que é que tem sido feito para isto? Aparentemente, nada. Também os monitores que nós temos nos locais de trabalho da rede comercial, vocês vão lá e os monitores, a maior parte das vezes, como os colegas às vezes nos dizem, as letras estão a piscar, porque aquilo vai a todo momento vai pifar o monitor. E depois temos situações, de facto, de trabalhadores que não conseguem trabalhar com aquele meio de trabalho e que, por vezes, arranjam um monitor melhorzinho para poderem fazer qualquer coisa de jeito. E esse monitor melhorzinho, por vezes, o que acontece é que é trazido por eles próprios, ou seja, a Caixa beneficia do trabalhador que as suas despesas leva também essas coisas. A imagem da Caixa, infelizmente, é público, não há como escondê-lo. A DECO fez um estudo de mercado sobre essa situação e a Caixa segue nos últimos lugares. A Caixa Geral de Depósitos, que até aqui era, de facto, o símbolo do atendimento ao público, da forma como tratava o cliente, e, neste momento, os livros de reclamações estão a ser enchidos os clientes preenchem o livro de reclamações pela forma como estão a ser atendidos, pelo tempo que demoram, porque não há condição de resposta. Nós temos as situações, como há pouco o Arnaldo estava a dizer, eu também tenho aqui algumas situações que estão neste livro. E este livro ilustra muito bem aquilo que é o relato. E quando nós estamos a dizer que a Caixa, no seu relatório de contas, disse sempre que é um banco inclusivo que prioriza o bem-estar e o desenvolvimento dos seus trabalhadores. São afirmações da Caixa Geral de Depósitos. Não estamos aqui a inventar. É uma questão de ir ao relatório de contas, está lá isso. E o que é que nós constatamos? Como o Arnaldo também estava a dizer, há alguns, eu só tirei de 5 ou 6 frases que lá estão, que dizem assim: já não aguentamos mais. Vivemos num ambiente péssimo, de medos e discursos intimidatórios. Somos alvos de humilhações constantes. Somos números e andamos aqui à deriva. Estou colocado numa agência de extensão e trabalho todo o dia sozinho. Para ir à casa de banho, preciso de pedir aos clientes para esperarem do lado de fora da agência. Fazemos todos os dias horas sem serem pagas, porque nos preocupamos com os clientes e somos nós que damos a cara, mas não sei até há quanto tempo aguentamos, ou quanto tempo aguentaremos. Os próprios clientes são testemunhos do nosso estado de exaustão. E este é que é o problema que nós estamos aqui a assistir dos trabalhadores, é um estado de exaustão, porque não estão a conseguir responder às solicitações do cotidiano, porque para eles é sempre preciso mais, mais e mais. Não interessa como, à custa de quê, mas os trabalhadores têm sempre que dar mais. E entramos aqui, também para nós, duas vertentes muito importantes, que estão relacionadas com o trabalho extraordinário feito, mas não pago, e com o registro de ponto, o registro eletrónico de ponto, que a Caixa Geral de Depósitos implementou na rede comercial. Como sabem, em 31 de março de 2023, foi a data limite apontada pela Caixa Geral de Depósitos para a implementação do registro de ponto. Em dezembro de 2022, diga-se, eles disseram que até o primeiro trimestre de 2023 implementariam o registro de ponto eletrónico e, de facto, implementaram, no último dia do trimestre, 31 de março de 2023, implementaram o registro de ponto. Mas implementaram um registro de ponto, quanto a nós, não é falacioso, é falso, falseia aquilo que é o registro de trabalho. Porquê? Desde logo porque é diferente daquele que já existia na Caixa Geral de Depósitos há muitos anos, nomeadamente nos serviços centrais, que é um registro de ponto onde o trabalhador chega, abre o seu computador, clica onde tem que clicar, marcou a entrada, está registada, registra a saída, está registada a saída, a hora que efetivamente ele entra e sai. Na rede comercial isto não acontece. Na rede comercial implementaram um registro eletrónico de ponto, onde está pré-inserida a hora de entrada, 8h30, a hora de saída, 12 horas, para irem almoçar, a hora de entrada, às 13 horas, e a hora de saída, no final da jornada, às 16h30. Ora bem, e digamos que as orientações que existem ninguém pode alterar o que quer que seja daquilo que ali está. Muito simples. Nós, por exemplo, dizemos como é que é possível não alterar uma coisa que está pré-inserida naquelas agências, por exemplo, que fecham às 12h30.
por exemplo. Então, do meio-dia todos têm que sair e às 12h30 quem é que fica neste intervalo de tempo, quem é que fica a funcionar na agência? Portanto, isto é a parte mais simples de explicar essa situação. Ou seja, não é viável, ou seja, aquilo tem que ser adaptado. E porquê é que eles fizeram esta situação? Diz a Caixa Geral de Depósitos que na rede comercial existirão diversos horários de trabalho. Nos serviços centrais existem, pelo menos, 5 tipos de horários. Se a memória não me falha, são 5 tipos de horários. A, B, C, D e E. São mesmo assim que eram, pelo menos era assim que eram chamados. E aí, nos serviços centrais, não há qualquer problema sobre a forma como é que cada um entra ou quando é que cada um sai. Portanto, isto é registado, é feito dessa maneira. Então, o que é que está a acontecer fundamentalmente na hora de saída? É que, em regra, quem está na rede comercial sabe perfeitamente bem que, por vezes, às 4h30 é difícil sair a essa hora. Porque há sempre qualquer coisa para fazer, até porque muitas das vezes teve a atender-se um cliente até às 4 horas. E depois há todo um trabalho que deveria ser feito na retaguarda. Estão fartos de nos dizer isto nas reuniões que temos com a administração, que ainda há um trabalho burocrático que é feito na agência, que deve ser feito na retaguarda, mas a verdade é que ainda há muito trabalho na própria agência, no local de trabalho da agência, que tem que ser feito por aqueles trabalhadores. E a verdade é que às 4h30 não há forma de dar aquilo como completo. Não tem que dar a forma de a jornada não pode ser às 4h30. Então acontece aqui uma coisa que é o seguinte: o trabalhador, em regra, fica lá até às 5 horas ou às 5h30, conforme as situações, e já estou a ser bonzinho, só para dizer 5h30, que quando por vezes é mais um bocadinho do que isso. E se o trabalhador, portanto, faz a alteração do seu registro às 16h30 para às 17h30, que foi a hora que efetivamente saiu, essa autorização, esse registro horário tem que ser validado e muitas das vezes não é validado. Ou seja, o que diz é que o trabalhador às 4h30 tinha que ter solicitado as horas extraordinárias, tinha que solicitar a abertura das horas extraordinárias e não o fez. Digamos que o trabalhador, ao fim e ao cabo, está a ser penalizado 2 vezes. Uma porque não pediu as horas extraordinárias e a outra porque saiu às 5h30 e, como nós dizemos, o trabalhador está aqui a pagar do bolso dele para trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos, ou seja, está a trabalhar a favor da Caixa Geral de Depósitos. Aqui o que nós dizemos, de facto, é que se às 4h30 não há horas extraordinárias, todos têm que sair. E o problema é que há aqui um brilho profissional, todos os trabalhadores, e que por vezes, quando se apercebem, estão a trabalhar e estão a fazer o seu trabalho normal e cotidiano, e por vezes quando se apercebem realmente, porque atenderam o último cliente às 4 horas ou às 3h30, quando forma seja, e têm uma operação para fazer, e quando dão por isso são 5 horas, são 5h15. E o que nós alertamos para estes trabalhadores que não fazem a alteração desse registro horário, que o devem fazer, continuamos a dizer que o devem fazer, é que há sempre o problema de, por exemplo, de um acidente de serviço, um acidente que possa acontecer fora do seu local de trabalho. Quero dizer com isto o seguinte: se ele me valida a hora de saída às 4h30, mas sai efetivamente às 5h15, às 5h30, se por acaso tem um acidente ou tem o azar de ter um acidente, não há como comprovar que ele acabou de sair, porque ele já saiu há 1 hora atrás. O que é que ele andou a fazer nesta hora? Portanto, isto é complicado, essa situação. Nós tentamos fazer esta pedagogia, tentamos dizer, e os trabalhadores, acreditamos nós, já estão, de facto, nessa situação. Admitimos que eles queiram realmente que isto tenha que ser mudado. Nós, relativamente a este tipo de registro de ponto, como é público, nós já fizemos queixa na ACT porque entendemos que isto tem que ser melhorado, isto tem que ser alterado, esta situação. E, portanto, agora aguardamos o que é que a ACT venha a fazer sobre essa matéria, o estudo que vai fazer, o que é que vai ou não vai implementar sobre essa matéria, e cá estamos para fazer. Mas entendemos que isto tem que ser alterado. De facto, foi uma forma ardilosa da Caixa Geral de Depósitos de ultrapassar o registro das horas extraordinárias. Porque, quanto a nós, o que está aqui em causa é o trabalho extraordinário que é feito e não é pago. E o que nós dizemos é que continuaremos a insistir nas denúncias junto da ACT, sempre que tivermos conhecimento que nos locais de trabalho há trabalho extraordinário que não é registado e, como tal, não é pago. E o que tem acontecido é que a ACT vai, e em alguns locais de trabalho, nós tivemos um último comunicado, onde identificamos os locais de trabalho onde, de facto, a ACT foi, viu que havia horas extraordinárias, os trabalhadores estavam lá a fazer horas extraordinárias, não estavam registadas, e aplicou aquilo que tinha que aplicar. Obrigou a Caixa Geral de Depósitos a pagar as horas extraordinárias, aplicou, noutros casos, aplicou a forma que tinha para aplicar, e, em algumas situações, podemos nós dizer
e a Caixa Geral de Depósitos assumiu a responsabilidade dessa situação, ou seja, que havia trabalho extraordinário não pago, assumindo a coima que a ACT lhe aplicou neste local de trabalho. E isso nós dizemos é o seguinte, é que nós entendemos, o STEC entende que aqui também continuamos a dizer que o acionista, neste caso representado pelo Governo, que agora está como está, mas o Governo tem que ter uma palavra a dizer também sobre isso. Não pode ser o lucro pelo lucro. Se o mercado é agressor, nós continuamos a dizer, estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Geral de Depósitos é um bem público. E se o mercado, se os outros são agressores, a Caixa não tem que ser mais um agressor nessa matéria. Não precisa a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos não tem que ser a reguladora, naturalmente que não, para isso ao Banco de Portugal, do trabalho bancário, mas tem aqui um efeito moralizador. E a Caixa Geral de Depósitos tem que ter essa função também. E não vai deixar de ter lucros, e não vai deixar de apresentar lucros, se tiver essa função moralizadora que nós entendemos que fazemos. Também temos uma grande preocupação com o outsourcing que está a ser feito na Caixa Geral de Depósitos. Nós solicitámos elementos à Caixa Geral de Depósitos que não foram dados, portanto, para já foram recusados. Num primeiro momento foram recusados. Vamos continuar a insistir nesta matéria, porque entendemos que o outsourcing, a figura do outsourcing, como ela é feita, é sempre numa situação de precariedade. E é isso que está aqui subjacente ao outsourcing. Então, como nós sabemos, não temos elementos, porque a Caixa Geral de Depósitos também não nos facilitou, temos aqui algumas dúvidas sobre onde é que estão esses serviços de outsourcing. E onde é que estão esses serviços de outsourcing? Levanta-se aqui a dúvida, que tipo de acesso à informação podem ter essas empresas, que são da Caixa Geral de Depósitos e que de repente pertencem a essas empresas e que não deveriam. E todos nós sabemos o que é que acontece a um trabalhador da Caixa que, às vezes involuntariamente, deu a morada de alguém, de um cliente, ou um amigo, ou um primo, ou quer que seja. Tem direito a um processo disciplinar. Todos nós sabemos disso. E, portanto, isso tem acontecido. Portanto, nós temos de ter aqui alguns cuidados também com essa situação. Portanto, o outsourcing, as empresas de outsourcing, para além da precariedade, porque o que está aqui fundamentalmente nisto é o precariado, os trabalhadores que estão nessas empresas estão a fomentar o trabalho precário e a Caixa, como diz também na sua conduta, que tem, no seu código de conduta também tem, a dizer que pugna para que isso não aconteça. Por isso, entendemos que nada como haver transparência. Se há outsourcing, digam onde é que ele está. Se a Caixa não tem nada a comer, com certeza que não deve ter, admitimos nós, mas então que forneça todos os outros elementos que nós temos sobre essa matéria e sobre isso. Também dizemos que a Caixa Geral de Depósitos, sendo a empresa que se prepara, tudo aponta, para os lucros de 1.000 milhões em 2023, vamos ver, agora foram 970 milhões, foi que a Caixa apresentou, mas recusou-se a aplicar o aumento extraordinário de 1%, recomendado pelo Governo, com a argumentação que isso punha em causa a estabilidade financeira da empresa, digamos assim, a estabilidade futura da empresa. Eu só recordo aqui duas coisas, ou três. Essa preocupação com a estabilidade financeira da empresa, em 16, quando foi em 2016, no início do processo de recapitalização, os administradores vieram para a Caixa a oferecer 423 mil euros ano. Não está aqui em causa o que é que vieram ganhar. É o que é que estava, se é realmente aqui a estabilidade financeira, num processo de recapitalização que ia começar e que se ia iniciar, e os administradores que vieram de fora a ganhar como vieram os tais 423 mil euros. Mais prémios. Então, as coisas, mais prémios. Em 2019, ainda no processo de recapitalização também, não houve preocupação com a distribuição de bónus de 655 mil euros à administração. E isto que eu estou aqui a dizer foi tudo aquilo que a comunicação social fez. Quer dizer, nem sequer o STEC nem diz, mas quer dizer, digamos agora aqui, isto é da comunicação social. E em 2022, conforme relatado também pela comunicação social, a administração viu os seus rendimentos aumentados em cerca de 37%. Portanto, isto é tudo comunicação social, não é o STEC que está a inventar. Portanto, isto foi tudo a comunicação social que disse isto tudo. E, portanto, numa empresa que está aqui, que realmente com grandes problemas financeiros para o futuro, e recusa-se, de facto, a 1% para os trabalhadores, simples 1% sobre isso. E por isso é que nós, com esta campanha, o que nós temos aqui, fundamentalmente com isto, digamos, lançar um repto aqui à administração, fundamentalmente à administração, colocarem também, realmente, como nós dizemos no livro, a mão na consciência, ver o que é que está a passar, porque isto é real.
quando eles depois nas nossas reuniões entendem, e nós já tivemos essa reunião com alguns administradores, que quando eles dizem que também visitam as agências, nós não pomos em causa. Acontece quando eles visitam as agências, como todos nós sabemos, isso até é feito às vezes com alguma antecipação. E a agência até se embeleza para a recepção ao administrador, e pronto, tudo bem, nada a dizer quanto a essa matéria. Mas a verdade é que eles não podem ter a ideia que quem está nessa agência vá dizer aquilo que nos diz o nosso sindicato, como é lógico. Se eles lá forem, aquilo é evidente que aquilo que vão dizer não pode ser nem pouco mais ou menos aquilo que dizem os trabalhadores, ou o nosso sindicato quando lá vamos. E não é a realidade daquilo que se passa nas agências. E, portanto, quando nós estamos aqui a falar sobre esta campanha pela dignidade do trabalho, que os trabalhadores estão exaustos, que os trabalhadores estão cansados, que os trabalhadores não estão a ser devidamente remunerados, e todas essas situações, trazemos esta parte pública, e agora para o público, para realmente dar uma oportunidade, ao fim e ao cabo, porque nós continuamos a dizer e continuamos a praticar que somos um sindicato de diálogo, estamos cá para o diálogo. E quando nós estamos a denunciar essas situações, é sempre no sentido de contribuir para dizer onde é que as coisas não estão a ocorrer tão bem, para que a administração realmente possa, pelo menos, dar uma justificação. Se não querem dar ao sindicato, pelo menos que dê aos trabalhadores, porque eles são realmente a primeira parte, a parte mais importante da administração, do registro da Caixa Geral de Depósitos e dos lucros que, muito bem, a Caixa Geral de Depósitos apresenta também. E o que também dizemos é que os trabalhadores não podem contar, aliás, não devem servir apenas, mais uma vez dizemos, a Caixa não tem que estar no mercado do lucro pelo lucro. Não pode ser essa a função da Caixa Geral de Depósitos. Naturalmente que os lucros são bem-vindos, com certeza que sim, todos estamos de acordo com isso, mas há uma vertente que é a vertente humana, que é a vertente dos trabalhadores, e essa tem que ser recompensada, tem que ser devidamente recompensada. Nós não aceitamos também, em termos de tabela salarial, e já dissemos isto também, não trocamos a tabela salarial por um qualquer prémio que eles tentem dar, desculpa, por um prémio sazonal, que seja 200 ou 300 euros, para calar o que quer que seja. Não fazemos isso. Portanto, se a Caixa quer dar os prémios aos seus trabalhadores, que o faça, com certeza que sim, porque são eles que estão na linha da frente, são eles que alcançam esses números, mas a tabela salarial não pode ser trocada por esses valores, não pode ser trocada por esses prémios sobre essa situação. E disse, por isso é que nós dizemos aqui que esta vertente pública que nós estamos a dar pela dignidade do trabalho, que não acaba hoje. Hoje realmente é digamos, uma primeira parte, digamos assim, uma das partes que nós temos vindo a trazer a público. Vamos continuar a trazer isto ao público, vamos continuar a dar ênfase àquilo que é o relato dos trabalhadores. Temos de defender os trabalhadores, com certeza que sim, e é essa a nossa função, e não nos calaremos nessa vertente. E a Caixa Geral de Depósitos tem que perceber, tem que verificar que aquilo que lhes chega lá acima não é tudo e não é tudo verdade. Há aqui matérias que, de facto, eles têm que pensar que não é tudo bonito como algumas, admitimos nós, as hierarquias lhes transmitem. Há aqui situações que não lhes são transmitidas. Não lhe é transmitido, por exemplo, porque é que de repente há um diretor que telefona para um local de trabalho a perguntar porque é que naquela agência há tanta gente no livro de reclamações. Porquê é que será? Porquê é que naquele local de trabalho haverá tantas reclamações? Porquê é que haverá tanta solicitação do livro de reclamações? É porque o serviço não está a ser bem feito, é porque os clientes não estão a ser devidamente atendidos. E, portanto, nós deixamos isto aqui, mantemos a abertura para o diálogo, como sempre, entendemos que é grave, no nosso entendimento, que o silêncio que a administração fez sobre a carta aberta, o silêncio que a Caixa Geral de Depósitos fez sobre o livro, porque eles têm conhecimento, foi-lhes dado conhecimento do que aí está, e, portanto, uma carta aberta, entendemos nós, pelo menos, deveria merecer uma resposta. Se fizerem uma resposta aberta, também podem fazer uma resposta aberta, mas entendemos realmente que isso é grave, a Caixa Geral de Depósitos ter-se remetido ao silêncio. Isto quer dizer várias coisas, como todos nós sabemos, quem cala consente, é porque então podemos partir do princípio que a Caixa Geral de Depósitos assume que todos os relatos que nós vimos fazendo, que aquilo que consta do livro, dos testemunhos, é verdade. E é por isso que nós aqui deixamos, mais uma vez, dizer que, de facto, nós não nos vamos calar, não vamos parar por aqui, vamos continuar, vamos até onde for preciso e até onde é que seja necessário, com certeza que sim,
temos a certeza que temos os trabalhadores do nosso lado e temos que dar continuidade a esta grande luta, que é a dignidade do trabalho. E vamos, de certeza absoluta, fazer mais barulho. A Caixa Geral de Depósitos pode estar convencida disso também. Obrigado pela vossa atenção também.